Olá, bom dia. Eu sou a Ana Furtado de Mendonça. Estou aqui hoje para resolver o Exame Nacional de 2023. Algumas pessoas falaram que o exame foi muito difícil, foi mais difícil do que os anos anteriores. Eu não vejo dessa forma. Cada um tem a sua opinião, eu vou dizer qual é a minha opinião. Não quer dizer que a minha esteja certa e as dos outros estejam erradas. Não. É a minha opinião. Um exame geralmente tem exercícios fáceis de cara, para que a maioria dos alunos consiga resolver. Existem alguns exercícios que demandam mais algum conhecimento, e é lógico que existem alguns exercícios que é para exatamente nivelar o bom aluno do aluno muito bom. E nesse exame, exatamente houve isso, houve um ou dois exercícios em que foram um bocadinho mais trabalhosos. Bem? Mas é assim mesmo, o teste geralmente tem esses três tipos de exercícios. Por isso, não vamos achar que foi muito mais difícil do que os anos anteriores. Não, foi um teste normal. Tá bem? Então, eu vou começar aqui a trabalhar com vocês. Vamos partilhar aqui. Bom, vamos então partilhar aqui o Exame Nacional 2023. Tá? Então, ele diz que pode-se usar a calculadora no exame todo. Também é permitido o uso de régua, compasso, esquadro, transferidor e calculadora. A prova inclui 12 itens, os itens estão marcados como asteriscos, e esses itens são obrigatórios. E os outros 6 não obrigatórios vão contar as quatro melhores respostas. Bem, imagina que você fez 6 e fez um bocadinho de cada, eles vão pontuar as melhores questões. Então, vamos lá. Ele deu aqui muita coisa, deu muitas fórmulas na segunda folha, deu aqui a tabela trigonométrica, e vamos então começar aqui com a primeira questão, que é obrigatória. Assinala com X a opção que apresenta um número que pode ser representado por uma dízima infinita periódica. Essa questão era muito simples, porque bastava eu saber o que era uma dízima infinita periódica e uma dízima infinita não periódica. Ou seja, uma dízima infinita periódica é um número como 0,333. Este número é um número racional. E uma dízima infinita não periódica por exemplo, π, 3,14159, ou seja, ele não tem um período. Ele é infinito, mas não tem um período. E esse número é um número irracional e só pertence aos números reais. Nesse caso aqui, além além do π, são também irracionais todas as raízes quadradas que não têm o quê? Valor exato. Por isso, eu aqui tenho um número irracional. Logo, se ele é irracional, ele não é racional. Por isso, um número irracional nunca vai ser uma dízima infinita periódica. Por isso, esse não é uma dízima infinita periódica. Eu tenho aqui o π, que também é um número irracional. Eu posso botar aqui irracional, logo não é uma dízima infinita periódica. Irracional e irracional. Portanto, a minha resposta é a questão C. Muito bem, vamos limpar, vamos descer. Em 2020, os estabelecimentos de alojamento turístico em Portugal registraram aproximadamente 30,5 milhões de dormidas. Muito bem. Em 2023, estima-se que o número de dormidas cresça 70% face a 2020. Calcula o número de dormidas em 2023, de acordo com a estimativa. Apresenta os resultados escritos em notação científica e apresenta todos os cálculos que efetuou. Primeira coisa que eu posso fazer aqui, tá, é colocar esse número 30,5 milhões em notação científica. Primeiro, 30,5 milhões é 30,5 vezes
1 milhão, tá? Isso ficaria 30,5 vezes 10 elevado a 6. Não está em notação científica, porque esse número tem que estar entre o 1 e o 10, tá? Tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Por isso, vai ter que ser 3,05. Para eu transformar 3,05 em 30,05, eu tenho que multiplicar por 10. E isso está multiplicado por 10 a sexta. Portanto, fica 3,05 vezes 10, potência, regra de potência, mesma base, somos expoentes. Então, isso daqui é o número de dormidas de 2020. Ele diz que estima-se que em 2023 o número de dormidas seja mais 60%. Atenção, eu aqui posso primeiro calcular os 60% e depois somar, ou eu posso logo calcular 160%. Por que 160%? Porque o número de dormidas é isso, que é 100%. Mais o aumento, que vai ser 60%, dá 160%. Eu prefiro já calcular os 160%, porque assim eu faço um único cálculo. Numa prova, a gente também tem que estipular o nosso tempo. Muito bem. Primeira coisa que eu sei é que 160%, eu posso transformar isso numa fração. É 160 sobre 100. Corto, e eu fico com 16 sobre 10. 16 dividido por 10. O número, quando eu divido por 10, eu ando uma casa decimal para trás. O número de zeros é uma casa decimal. Isso um aluno de nono ano já deve saber. Por isso, para calcular 160% desse valor, basta multiplicar 1,6 vezes 3,05 vezes 10 a sétima. Era apenas isso que eu tinha que fazer. E então, eu multiplico isso, vamos pegar a calculadora, 1,6 vezes 3,05 dá 4,88 vezes 10 a 7 dormidas. E então, a minha resposta é resposta 4,88 vezes 10 a 7 dormidas em 2020. Bem, eu posso fazer isso de outra maneira? Posso. Eu sei que 3,05 vezes 10 a 7 mais 100, quanto é 160, tá? Eu multiplico isso por isso, eu acho que fica mais, dá mais trabalho. Eu multiplico isso por isso, mas vamos fazer, porque às vezes há pessoas que preferem fazer dessa maneira. Eu vou fazer que o x vai ser 160 vezes 3,5 vezes 10 a 7, dividido por 100. Eu posso colocar o 100, eu posso fazer primeiro isso, e posso colocar o 100 como 10 ao quadrado, e fica... Primeiro vamos fazer 160 vezes 3,05, e ficou 488 vezes 10 a sétima, e vou botar aqui, dividido por 10 ao quadrado. Esses dois aqui, o que é que eu faço? 4,88 fica 10, repito a base, subtraio os expoentes. E agora eu tenho que colocar esse daqui na notação científica, 4,88 vezes 10 ao quadrado, porque para transformar isso neste, eu tenho que multiplicar por 2 vezes 10 a 5. E ficava 488 vezes 10 a 7. Ok? Muito bem. Perfeito, vamos agora voltar para... E vamos para a terceira. Muito bem. O turismo náutico engloba atividades de lazer e de desporto praticadas no mar, no rio, em barragens ou em marinhas. Um grupo de 6 amigos
escolheu Portugal para fazer este tipo de turismo. 4 amigos preferem fazer atividades no mar. E os restantes, que são 2, preferem atividades nos rios. Pretende selecionar ao acaso um dos 6 amigos para ser o organizador das atividades náuticas. Assinala com X a opção que apresenta a probabilidade de a pessoa selecionada preferir atividades em rios. Então, qual é a probabilidade de preferir rios? Atividades nos rios. Primeiro, quantos são os amigos que preferem rios? 2. No total de quantos amigos? 6. Só que eu não vou apresentar a minha probabilidade dessa forma. Eu tenho que simplificar, reduzir. 2 dividido por 2 dá 1, 6 dividido por 2 dá 3. Por isso, a minha resposta seria a resposta B. Essa era muito fácil e era uma das obrigatórias. Né? Perfeito. Vamos agora para a próxima. No dia dedicado a atividades náuticas, um grupo de turistas tem à sua escolha 4 atividades: surf, bodyboard, windsurf e paddle. 2 atividades em que não se utiliza prancha, mergulho e canoagem. O grupo pode escolher 2 destas atividades, mas estas atividades têm de ser diferentes. Como os elementos do grupo não chegarão a acordo sobre a escolha das atividades, a seleção das mesmas será feita por sorteio. Qual é a probabilidade de as 2 atividades sorteadas serem realizadas com prancha? Apresenta o valor na forma de fração irredutível. Isso também é importante a gente sempre ver o que é que ele quer, tá? Então, eu aqui vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que fazer uma tabela de dupla entrada. Tá? Então, vamos primeiro ver aqui o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui isso daqui, e vou fazer aqui uma tabela de dupla entrada. Primeiro, quantas são atividades? Uma são. Surf. Ops. Vamos aqui facilitar e não vamos procurar tanta perfeição, não. Vamos fazer aqui. Pronto, então vamos lá. Eu vou fazer aqui mesmo tortinho. Surf, bodyboard, windsurf, paddle, mergulho e canoagem. Mergulho e canoagem. Pronto. Então, agora aqui também tem que fazer. Então, aqui eu tenho surf, bodyboard, windsurf, paddle, mergulho e canoagem. Surf, bodyboard, windsurf, paddle, mergulho e canoagem. Essas aqui todas não pode ser, tem que ser diferentes. Então, não pode ser surf e surf. Ou seja, todas essas aqui eu já corto. E também vou cortar aqui, porque vai ficar repetido. Se eu botar surf como bodyboard, aqui é igual. Por isso, essa parte aqui também não vou precisar. Bem? Por isso, vamos lá. Eu tenho surf e windsurf, surf paddle, surf mergulho, surf canoagem. Bodyboard, windsurf, bodyboard paddle, bodyboard mergulho, canoagem. E assim vou completando a minha tabela, tá? E pronto. Então, ele pergunta qual é a probabilidade de as 2 atividades sorteadas serem realizadas com prancha. Então, com prancha tem que ser essa é com prancha, essa e essa, esta e esta e esta. Então, então, probabilidade das 2 serem com prancha.
Primeiro vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, porque depois mete mergulho, que não leva prancha, e canoagem, que não leva prancha. Então, são 6 num total de quantos? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 6 em 15. Como ele pede para apresentar na forma de fração irredutível, eu divido isso por 3. Então, probabilidade de prancha, as duas atividades serem pranchas, é 6 dividido por 3 é 2, 15 por 3 é 5. 2 quintos é a probabilidade. Próxima pergunta é a 4, que também é obrigatória, okay? Porque tem o asterisco. Então, vamos lá. Assinala com X a opção que apresenta o número que pertence ao intervalo. Raiz de 50 ao raiz de 51. Isso daqui era simples porque você podia usar calculador. Então, vamos lá. Raiz de 50. Raiz de 50 é 7, vamos botar 3 casas decimais. 7,071. Tá? E o 51, raiz de 51 é 7,14. Tá? Então, eu quero saber, assinala a opção que apresenta o número que pertence ao intervalo. Então, o número está aqui dentro. Primeiro, eu tenho 7,06. Olha lá, gente. Eu tenho aqui 7,071 e tenho o 7,141, tá? O 7,06 está aqui fora. 7,060 está aqui fora, tá bem? E o 0,07 também está fora, porque eu posso, se eu completar aqui, fica 0,060, 0,070, tá? Então, o 0,70 também está aqui fora, porque o meu intervalo é daqui para cá. Agora, o 0,140 está aqui dentro. 7,140, por isso a resposta seria essa. E o 0,115 está aqui fora. 7,150, desculpa. 7,150 está aqui fora. Por isso a resposta era C. Continuando. Na figura 1 estão representados os triângulos da ABC e o retângulo DF. Essa questão é que eu considero uma das questões que foi feita para nivelar o muito bom, o aluno muito bom do aluno bom, tá? Porque aqui exige bastante conhecimento dos 3 anos de escolaridade do terceiro ciclo. Então, vamos lá ver. Na figura estão representados o triângulo ABC e o retângulo DEFB. Fixada uma unidade de medida, sabe-se que o triângulo ABC é isósceles. ABC é isósceles, quer dizer que tem 2 lados iguais, que é e ele diz o AB e o AC. Então, esse lado é igual a esse. O triângulo AED é isósceles também. Este é igual a este. AE igual a AD. Os pontos F e G pertencem ao lado BC. F e G pertencem ao lado BC. Os pontos e o ponto D pertence ao lado AC. Os pontos M e P são pontos médios dos segmentos de reta. Então, isso são pontos médios. O que quer dizer que isso é igual a isso, e isso daqui é igual a isso daqui. Porque o ponto médio daqui divide, ou seja, isso é igual a isso. Isso é igual a isso. BC é 15 e AM é 12. A área do triângulo AED é 10. A área do pequeno, a área do AED
é 10 unidades de área. Ele não deu a unidade. A figura não está desenhada à escala. Calcula EF. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu sei aqui é que esses dois triângulos, eles são semelhantes. Semelhança de triângulo é uma questão do sétimo ano. Como é que eu sei que eles são semelhantes? Primeiro, o ângulo A, tanto é ângulo do triângulo pequeno, como é ângulo do triângulo grande, o A. E depois, quando eu tenho duas retas paralelas, que é a reta ED e a reta BC, cortadas por uma secante pela AB, esse ângulo é concorrente com esse, são iguais porque são concorrentes, tá? Basta ter dois ângulos iguais que eles são semelhantes. Então, eu sei que isso é 15 e sei que isso é 12. E tenho a área do pequeno. Então, eu posso encontrar a razão de semelhança, também questão do sétimo ano, razão de semelhança das áreas, se eu tenho a área do grande sobre a área do pequeno, a razão de semelhança ao quadrado é igual à razão de semelhança ao quadrado. Por que que eu quero fazer isso? Porque eu sei a altura do, do grande. Se eu souber a altura do pequeno, eu faço essa altura menos essa e encontro o EF, que é o que eu quero encontrar. Então, eu já tenho a área do pequeno, que é 10 unidades de área. Agora eu vou calcular a área do triângulo grande, a área do ABC, que vai ser base vezes altura a dividir por 2. Base, 15, vezes altura, 12, a dividir por 2. Se eu fizer 12 dividido por 2, dá 6. Por isso, a área do ABC vai ser 15 vezes 6, que é 90 unidades de área. Então, eu já tenho aqui 90 unidades de área. Eu vou trazer para cá, porque eu estou com pouco espaço ali. Então, a razão ao quadrado vai ser igual, ou seja, a razão de semelhança que transforma o triângulo pequeno no grande. Por isso, eu ponho a área do grande em cima e a área do pequeno embaixo, porque é uma ampliação. Ou seja, eu estou transformando o pequeno no grande, é uma ampliação. Por isso, a minha razão vai ser maior que 1. A razão de semelhança aqui vai ser a área do grande é 90, a área do pequeno é 10. Corto os zeros, fica raiz quadrada de 9, a razão é 3. A razão de semelhança é 3. Então, o que transforma o pequeno no grande é 3. Então, se essa altura aqui é a que eu quero descobrir e essa altura aqui é 12, tá? Então, a razão entre as alturas, entre os lados, é 3. Então, o que é que eu faço? O grande sobre a altura do pequeno. E isso eu sei que é 3. Então, 3, que é a razão de semelhança que eu encontrei aqui. Aqui é 12, e eu quero saber a altura do pequeno. Multiplico e vai ficar 12 sobre 3. A altura do pequeno é 4. Mas é isso que eu quero descobrir? É essa altura aqui do pequeno? Não. Eu quero descobrir é o EF. O EF, que também é essa altura PM, se isso daqui é 4 e isso daqui é 12, isso daqui vai ser 8. EF vai ser 12 menos 4, EF vai ser 8 unidades de comprimento. Esse era o exercício que era um pouco mais trabalhoso e precisava de lembrar do quê? Das questões da matéria do sétimo ano, tá bem? Muito bem. Vamos lá, então, agora à questão 6. Vamos lá, questão 6. Tadinho, vamos baixar aqui. Questão 6. Então, vamos lá. Na figura estão representados os 3 primeiros termos de uma sequência de figuras constituídas por quadrados geometricamente iguais. Sabe-se que o número de quadrados cinzentos do termo de ordem n é
n ao quadrado. Eu tenho aqui os cinzentos. N ao quadrado. Cada termo da sequência, com exceção do primeiro, tem mais 4 quadrados brancos do que o termo anterior. Os quadrados brancos, estou crescendo de 4 em 4. Então, os brancos, que está crescendo de 4 em 4, primeiro eu vou contar cada um. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Realmente está crescendo de 4 em 4. Então, eu coloco 4n. Se eu tenho 4 e quero ter 8, mais 4 é como eu encontro os brancos. Essa questão também aqui era uma das que também era preciso um pouco mais de habilidade matemática. Quantos quadrados brancos tem o termo? Então, ele pergunta, quantos quadrados brancos tem o termo desta sequência que tem um total de 529 quadrados? Pronto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou ver o total, quantos quadrados tem cada um desses quadrados. Aqui tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vocês estão vendo que isso daqui é 3 ao quadrado, 4 ao quadrado, 5 ao quadrado. Eu vou ter que descobrir aqui uma relação entre isso, o quadrado eu vejo que é, não é? Então, eu vou ter alguma coisa aqui ao quadrado. E depois, o primeiro termo é 3. Por isso, se o primeiro termo é 1, não é? Se o n é 1, para ter 3, eu faço 1 mais 2, tá? Aqui eu faria o quê? O termo 2 mais, para ter, dois termos. O 2, para ser 4, o 2 mais 2. Por isso, eu vou ficar com isso, n mais 2 igual a, ao quadrado, vai ser o meu termo geral do total de quadrados. Termo geral do total. Do total de quadrados. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer aqui é descobrir qual é a ordem, qual é o n de quando eu tenho 529 quadrados. Então, eu vou fazer aqui uma equação. Eu vou fazer n mais 2 ao quadrado, que é o meu termo geral, igual a 529. Vou fazer a raiz quadrada de 529, raiz quadrada de 529, que é 23. N mais 2 igual a 23. E agora passo o 2 para o outro lado, subtrair, e descubro que o meu termo é o 21º. E agora ele diz assim, quantos quadrados brancos tem o termo 21º, que eu já encontrei. E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o termo geral, apenas os brancos. Então, eu vou fazer, se o n é 21, 4 vezes 21 mais 4, 4 vezes 21 é 84, mais 4, 88. A minha resposta são 88 quadrados brancos. Ok? Muito bem. Vamos continuar. Eu vou fazer, são 16 questões, eu vou fazer 8 nesse vídeo e faço mais 8 no próximo para não ficar tão comprido. Agora aqui, o que é que ele queria? A equação x ao quadrado menos 4x mais c é igual a zero com c pertencente aos reais. Tem duas soluções reais distintas. Assinala x a opção que apresenta um valor possível para c. Muito bem. Essa questão é
feita através do estudo do discriminante. O discriminante é o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. É aquele valor que eu faço para descobrir o que está na minha fórmula resolvente da equação de segundo grau. É a parte que está dentro da raiz quadrada, tá? Pronto. Então, o que é que eu sei? Se o delta é maior do que zero, eu tenho duas soluções. Se o delta é igual a zero, eu tenho uma solução. E se o delta é negativo, eu não tenho solução. É vazio, não tenho solução. Quando ele diz que tem duas soluções reais distintas, eu vou usar delta vai ser maior do que zero. Então, eu vou fazer b ao quadrado menos 4ac vai ter que ser maior do que zero. Quem é o meu a aqui? O a é 1, o b é menos 4 e o c é c. Então, eu vou substituir esses valores aqui. B, menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, o c, que é c, tem que ser maior do que zero. Menos 4 ao quadrado é 16. Menos 4 vezes 1, 4c maior do que zero. Menos 4c vai ter que ser maior. Passo 16 para o outro lado, fica negativo. Como c está negativo, eu vou trocar todo mundo de sinal e vai ficar 4c menor do que 16. Por isso, o meu c vai ser menor do que 16 quartos. O meu c vai ser menor do que 4. Atenção, isso é um intervalo, então eu posso ter imensos. Eu vou fazer aqui o meu intervalo aberto no 4, do menos infinito até o 4, tá? E então eu quero saber qual pode ser um valor possível para C. O único número que está aqui nesse intervalo é o 3, porque o 4, como é aberto no 4, ele está fora, o 5 está aqui e o 6 está aqui. Por isso, a resposta era A. Muito bem. Próxima questão e última desse vídeo vai ser: a figura 3 é uma fotografia da casa invertida, situada na ilha de São Miguel nos Açores. Na figura 4 está representado o modelo geométrico desta casa. Este modelo representa um sólido que pode ser decomposto no prisma triangular. Então, vamos lá. Prisma triangular ABCDEF e no paralelepípedo reto. Então, vamos lá. Muitas vezes, quando tem um prisma triangular, os meninos baralham. O prisma, nesse caso aqui, ele não está sobre a sua base. Quando ele diz prisma triangular, está aqui. Essa é a base do prisma e essa é a outra base, porque no prisma as bases são paralelas e iguais. E a altura do prisma vai ser aqui, essa é a altura. E depois eu tenho quem? Eu tenho o paralelepípedo que está aqui. Muito bem, agora vamos ver o que é que ele me diz. Ele me diz, relativamente ao sólido apresentado, sabe que a área do retângulo, então vou botar aqui, eu vou ler aqui com que eu tenho, a folha que eu tenho aqui do lado. A área do retângulo, GHIJE, então GHIJ, essa área, que é a área da base do paralelepípedo, é 25,8 metros quadrados. BH, que é a altura do paralelepípedo, é 4 metros. O volume do sólido, o volume total do sólido ou seja, o volume total, 134,1 metros cúbicos. O modelo não está desenhado à escala. Calcula o volume do prisma triangular. Eu quero calcular, isso é o volume tal, e o volume do prisma triangular é o que eu quero calcular. Apresenta o resultado em metros cúbicos e os cálculos que efetua. Muito bem. Primeiro vamos perceber o que é que eu tenho aqui. Eu tenho essa base e tenho essa altura. Então, eu já posso calcular o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo.
Eu vou botar só aqui esse, tá? Só para a gente. Vai ser área da base vezes a altura. Como eu sei que a área da base é 25,8, basta calcular 25,8 vezes a altura, que é 4, e fico com o volume do paralelepípedo, que vai ser 25,8 vezes 4, 3,2 metros. Muito bem. Ele me deu o volume total. O volume total é o volume do paralelepípedo, que eu vou chamar de P, mais o volume do prisma, certo? Muito bem. Então, ele me deu o volume total, que é, eu vou substituir por 134,1. O volume do paralelepípedo é 103,2. Então, para encontrar o volume do prisma, basta eu fazer o quê? Isso é uma equação. Passo isso para lá. Então, o volume do prisma vai ser 134,1 menos 103,2. Nem precisava saber quem era essa base para calcular quem era isso e a altura para calcular isso, nada disso. Foi muito simples essa questão. Então, ficava 134,1 menos 103,2, que deu 134,1, que deu 30,9 o quê? Metros cúbicos. Ok? Também não era uma questão difícil. Só ajeitar aqui essa vírgula que está aqui parecendo um nó. Ok? Pronto, meninos. Esta é a primeira parte da resolução do nosso Exame Nacional 2023 e agora eu vou fazer a segunda parte no próximo vídeo. Espero te ter também aqui. Põe aqui a sua opinião e subscreva o nosso canal para nos ajudar a poder ajudar vocês cada vez mais. Até já!